Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos estudos do Regimento Interno TRE Pará. No vídeo de hoje nós abordaremos dos artigos 76 ao 80. O artigo 76 ele foi revogado, por isso nós não estudaremos, não tem necessidade. Partiremos do artigo 77 ao 80. Tá bom? Outra informação que eu quero trazer para vocês é a respeito do nosso curso Regimento Interno em Questões. Foram 100 questões comentadas, inéditas sobre o regimento, tá bem bacana o curso. Para você adquiri-lo, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então agora para o nosso artigo de número 77, que fala sobre a questão de substitutos. Vejam só, os substitutos convocados ocuparão o lugar dos substituídos. Até aqui tudo bem. E conservarão a sua antiguidade nas votações. Então, da mesma forma que nós temos que observar a antiguidade quanto àqueles que foram substituídos, no caso dos substitutos também será conservada essa antiguidade nas votações. Tá bom? Então, da mesma forma, os substituídos convocados, eles ocupam o lugar dos substituídos e conservarão a sua antiguidade nas votações. Outra informação relevante é que muitas vezes o relator, que é aquele responsável por um determinado caso, por um determinado processo, incorra a ele um caso de impedimento, ou suspeição, ou incompatibilidade. E aí, como que nós vamos resolver este caso? O processo ele não pode parar. Então, esse processo ele vai ser redistribuído se for autorizado pelo presidente do tribunal, fazendo-se a devida compensação. Então, é possível que o presidente do TRE Pará redistribua esses casos em que estavam nas mãos de um relator que ficou impedido, ficou suspeito ou houve uma incompatibilidade. Tá bom? Nós teremos casos também, pessoal, de situações que não vão depender de distribuição, porque são casos que demandam uma celeridade maior por parte do tribunal. Então, nesses casos, não teremos distribuição. Independem, então, de distribuição alguns feitos. Cabe ao presidente encaminhar diretamente para apreciação do tribunal. Quais são esses casos? Por exemplo, designação de serventias para os cartórios eleitorais de cada zona eleitoral, designação de juízes eleitorais, que mais? Requisição e disposição de servidores e requisição de força necessária ao cumprimento das suas decisões ou às decisões do TSE. Nesses casos, então, independe de distribuição, por conta da velocidade que depende dessas situações. Então, por exemplo, preciso designar um juiz. Vai ser necessário distribuir esse feito? Não. A designação de juízes independe de feito. Quem decide é o tribunal, quem aprecia é o tribunal. Requisitar a força necessária? Não, olha, preciso de uma velocidade maior para essa situação. Então já encaminha para o tribunal. Guardem esses casos que já foram objetos de prova. Tá bom? Outras situações, outros feitos demandarão uma solução urgente por parte do tribunal. Diz o artigo 80 que durante o período de recesso forense, compete ao presidente e, na sua ausência ou impedimento, ao vice, decidir os processos que reclamam solução urgente. Na ausência de ambos, ou seja, na ausência do presidente ou na ausência do vice, será observada a ordem de antiguidade para quem vai decidir esse feito que reclama, que demanda uma solução urgente. Os feitos não podem parar, não é porque está de recesso forense que ficará ali parado sem uma solução. Esses que demandam solução urgente, primeiro decide o presidente, ausente o vice, ausente os dois, observa-se ordem de antiguidade. Tá certo? Esse então foi o artigo 80. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com ou pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Um grande abraço para vocês e até mais.